Olá, bom dia, amados irmãos. Continuando aqui a leitura bíblica. Hoje vai ser 23 de Gênesis, tá? O dia tá chuvoso, tá bom para gravar um vídeo. Então vamos lá e ler a palavra de Deus, né? A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto nas mais escolhidas de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo, que má dê pelo devido preço, em posse de sepulcro, no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Hete, e respondeu Efron, hebreu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o seu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, correntes em mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Hete. Então ali a Sara faleceu, né? Antes de Abraão, com 127 anos, e Abraão não quis aceitar de graça lá o campo para enterrar a Sara, né? Ele quis comprar, né? Fazer certinho. E ele fez muito bem, né? Porque às vezes ali o pessoal aceita, mas depois, né, eles acabam falecendo e vindo os filhos e às vezes tomando o lugar, né? E desenterrando ali a Sara. Então Abraão não queria que isso acontecesse, ele quis comprar, né? Ele quis que fosse dele, de possessão. E assim foi, né? Por 400 ciclos de prata. E continuando lá, Gênesis 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo.
E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, a quem tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus e Deus da terra, pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher e a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Tá. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Ele levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei a beber aos teus camelos. Esta seja a que designaste ao meu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Então, ele combinou ali com Deus, né? Ele não sabia, ele teve medo, né, de arrumar uma moça lá para Isaque que não fosse do agrado, né, de Deus, e que também que não fosse do agrado de Abraão. Então ele fez ali um concerto ali com Deus, né? Ele falou para Deus: aquela moça que me der de beber e der aos meus camelos, essa seja a moça que o Senhor separou para Isaque, né? E os camelos bebiam muita água, né? Então era uma coisa assim muito difícil de acontecer, né? Que uma moça quisesse dar água para 10 camelos, né? Então, mas deu certo, né? Deus cumpriu ali, né? Rebeca dá água para ele e dá água para os seus camelos. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber uma pouca de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não.
E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nos pousarmos? E ela disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a tua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Olha que bênção, né? Além da moça ali cumprir aquilo que ele falou, né, para Deus, né? Que a moça daria água para ele e para os camelos, ainda era realmente a moça, né? Que se confirmou mais uma vez, porque ela era da parentela de Abraão, né? Que foi o que o Abraão disse, né? Que queria que fosse uma moça da parentela dele, que fosse a esposa de Isaac, né? E deu certo, confirmou ali mais uma vez. Continuando. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho. O meu senhor, depois da sua velhice, ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Eu hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperará o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser: Ora, dá-me uma pouca de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei:
e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e a pulseira sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e vontade a meu senhor, faze-mo saber, senão também mo faze saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: Deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemo-lhes. Então, eles aceitaram lá que Rebeca fosse com ele, mas na hora de se despedir de Rebeca, acho que apertou ali o coração, né? E eles queriam que Rebeca ficasse mais um tempo ali com eles, né? Mais uns 10 dias, né? Com a família dela, né? Que eles ficaram, né? Meio preocupados. Mas daí, como o servo de Abraão tinha que voltar logo, né? Para dar notícia para Abraão, então ele pediu para não segurar ele, né, para deixar ele ir com a donzela. E aí o irmão lá de Rebeca e a família dela decidiram perguntar para ela se ela realmente queria ir, né? E aí foram perguntar para ela. Então, continuando. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus varões. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul, e Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou seus olhos, e olhou. E eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, né, os dois, Isaque já se apaixonou por ela, né, quando viu ela, né, e ele tomou ela por mulher, né, e casou com ela. Então aí termina Gênesis 24. Amanhã a gente continua Gênesis 25, Abraão casa com Querute e tem filhos dela, né, que é uma outra esposa lá de Abraão, né, que Abraão já havia ficado viúvo. Então, estamos caminhando aí, né?
ainda tem mais umas leituras aí de Gênesis. Então, Deus abençoe a todos, continuem lendo a Bíblia, continuem orando, jejuando, buscando do Senhor entendimento, né? Sabedoria. E Deus vai guiando a gente aí nessa caminhada. Deus abençoe a todos.